Há um subtítulo, irmãos, no texto que nós vamos ler, que é o seguinte: o perigo das riquezas. É um texto muito conhecido de todos. 19, a partir do verso 23. Mateus 19, nós vamos ler do verso 23 até o verso 30. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta palavra viva, Pai. E nós queremos te suplicar, Senhor Jesus, que tu tomes, Senhor, o teu lugar aqui neste púlpito, Pai, para falar aos nossos corações, Senhor. E toda honra e toda glória a ti sejam dadas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos, ó Pai, nós precisamos do alimento que vem de ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas importantes que nós vemos neste texto, e é claro que os irmãos se lembram que essa história, esse texto aqui, está ligado àquele outro texto, aquela outra parte, em que um jovem rico procurou o Senhor Jesus e lhe disse: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Irmãos, o Senhor Jesus, no texto posterior que nós lemos, ele fala aos seus discípulos, depois que aquele moço havia se afastado triste, quando Jesus lhe disse que ele quase tudo já havia feito, então era só vender tudo que ele tinha e dar aos pobres e seguir ao Senhor Jesus. Irmãos, no início desta palavra, desse jovem aqui para o Senhor Jesus, ele comete pelo menos 2 erros que nós não podemos, nos dias de hoje, neste momento, que nós não podemos cometer. Mas observe os irmãos, que ele diz assim, a partir do verso 16, do capítulo 19: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O primeiro erro desse moço, irmãos, é que ele não viu Jesus como Filho de Deus, e sim como apenas um mestre. Segundo lugar, ele ainda acreditava que o homem, o ser humano, poderia fazer algo de bom pelo que pudesse ser salvo. E Jesus, com a sua paciência, com o seu amor, com o seu verdadeiro carinho por aquele homem, responderam-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, se os irmãos perceberam, Jesus, com jeito, com carinho, corrigiu este rapaz. Por que você me pergunta? Quem na verdade vocês pensam que eu sou, para que lhe possa dar
essa resposta. Porque ele, até então, pelo que manifestara, ele não sabia quem era Jesus. E o Senhor Jesus também lhe diz o seguinte: bom só existe um. Não parece que a resposta de Jesus ficou um pouco fora do contexto? Porque o moço disse assim: o que eu posso fazer de bom? E Jesus diz: bom só existe um. Irmãos, aquilo que é bom, de um modo geral, só pode ser feito por quem é bom. Quem é mau, não é isso? Quem é mau, de um modo geral, não faz coisas boas. E se fizer, é possível que por trás disso alguma coisa pior possa estar sendo colocada. Mas como Jesus estava olhando para aquele moço e não contemplando apenas aquela pessoa física, apenas aquela imagem, como nós estaríamos vendo, o Senhor Jesus estava vendo a alma, o interior, o coração daquele homem, porque Jesus conhecia as pessoas. Muitas vezes os fariseus vinham falar alguma coisa no seu intuito, no seu intento de levarem Jesus a algum erro, ou para de alguma forma conseguirem levantar alguma acusação contra Jesus. E muitas vezes o Senhor Jesus, que conhecia os seus corações, se antecipava até ao que eles estavam pensando e já lhes respondia conforme o assunto merecia. E nesse caso aqui, é bom nós observarmos que Jesus, já ao dizer, bom, existe apenas um, ele estava já classificando todos os homens como não bons. Havia uma expectativa desse rapaz de que ele poderia, fazendo algo, vir alcançar a vida eterna, que era o que ele queria. E ele, pelo que disse, pelo que nós sabemos, ele já vinha fazendo alguma coisa, só que ele não estava satisfeito. Irmãos, por mais que o ser humano possa fazer por si mesmo aquilo que ele acha que é suficiente para a sua salvação, ele nunca vai ficar satisfeito. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, assim como também nos convence do juízo. E essa nossa condição de pecadores, reconhecidos pecadores, nunca se apaga pelas nossas próprias obras, pelo próprio bem que nós sejamos capazes de fazer. Apenas um é bom. Irmãos, durante a Idade Média, muitas situações surgiram de pensadores dentro da própria igreja que afirmavam Jesus ser Deus, mas ser homem, e às vezes no momento ele era Deus, no outro momento ele era homem. Alguns só ficaram com a ideia dele como Deus, outros aceitavam apenas que fosse homem. E de toda essa confusão não gerou muita luz que pudesse ser aproveitada por nós do nosso tempo. Mas nós cremos que verdadeiramente Jesus Cristo era Deus. Ele era homem e era Deus. Nós sabemos que Jesus não era da mesma estirpe de Adão, no sentido de que ele não era um descendente sanguíneo de Adão, porque ele não teve um pai humano. Existem situações, existem coisas que a gente fica admirado do quanto que o conhecimento humano já progrediu no estudo das células humanas, dos cromossomos e série de coisas, e de como que se gera, de como surge uma nova criatura. E nós sabemos que Jesus recebeu de Maria muita coisa, mas aquilo que era de pai, ele recebeu do Espírito Santo de Deus, a obra criadora de Jesus. Vamos apenas nos lembrar que Paulo afirmou que Jesus era o segundo Adão. Ora, para nós entendermos o que significa segundo Adão, nós temos que entender o que era o primeiro Adão. O primeiro Adão, um homem criado por Deus, sem mácula, sem pecado, puro.
e que tinha um relacionamento pessoal com Deus. Depois Deus fez-lhe uma companheira da mesma essência. A palavra diz que Deus tirou de uma costela de Adão e fez Eva. Irmãos, isso poderia parecer para as pessoas de antigamente, ou de há pouco tempo atrás, algo absurdo de uma costela se fazer uma outra pessoa. Mas hoje, com as técnicas modernas de clonagem, nós sabemos que os próprios homens nos laboratórios, a partir de uma ou algumas células, isso pode ser recriado. Existe uma coisa que os homens do passado não conheciam, que nós conhecemos, que é o DNA, que é uma coisa maravilhosa que Deus criou e que domina completamente toda a formação das células de um ser vivo. Daí porque a ciência cada vez mais, quanto mais a ciência progride, mais e mais ela vai colocando desnuda a falsidade dos ensinos supostamente científicos da evolução. Isso não existe, irmãos, isso é mentira, isso é balela, não tem comprovação nenhuma. E o próprio DNA carrega em si a possibilidade de que algo possa ser reproduzido. Eu estou apenas lembrando, irmãos, que aquilo que poderia parecer para alguém absurdo, Deus tirar uma costela de Adão e fazer dela a mulher, a sua companheira. Isso colocando, irmãos, ambos como puros. E é por isso que eles tinham acesso à presença de Deus. Por isso que havia um relacionamento satisfatório deles com Deus. Mas quando pecaram, o pecado veio ao mundo de uma forma trágica. Eva foi feita antes que Adão pecasse. Mas com o pecado, ambos se tornaram afastados realmente de Deus. Mas isso nós estamos falando, irmãos, para lembrar que Jesus Cristo é uma nova criação de Deus. Um homem como o primeiro Adão, naquelas condições existenciais que tinha Adão, antes que conhecesse o pecado, antes que conhecesse a morte. Todos os homens a partir de Adão nasceram mortos. Mortos, como diz Paulo, pelos delitos, pelos pecados. Irmãos, vamos ler aqui em Romanos, no capítulo 12. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia. Perdão, capítulo 5, verso 12. Diz Paulo: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, essa condição era a condição daquele jovem que se aproximou. Aquele moço era um descendente legítimo de Adão. Consequentemente, alguém que nasceu no pecado, alguém que nasceu morto espiritualmente. E ele queria, como nós podemos ler aqui, saber o que de bom ele poderia fazer para agradar a Deus. Irmãos, o que de bom alguém com as suas mãos sujas, contaminadas, pode oferecer para outro que não leve a marca dessa contaminação? E quando ele disse o que de bom eu posso fazer, Jesus respondeu: bom só existe um. E bom, irmãos, é o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas ele ainda, aquele moço, não tinha a visão de Jesus como sendo o próprio Filho de Deus. E nós vamos ver que o próprio Tiago, mais tarde também, e disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: mas eu já estou convosco há tanto tempo,
e você não me pede para te mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, nesse rápido da conversa entre Jesus e esse rapaz, nós podemos perceber um choque de conhecimento e um choque de ensino entre Jesus e a ignorância daquele moço. Aquele moço estava enganando-se a si mesmo, como a maior parte das pessoas ainda se enganam, ao imaginarem que exista algo de bom que nós possamos fazer para ganhar a vida eterna. Eu tenho que pregar, eu tenho que dar sopa para os pobres, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Irmão, nós não temos que fazer nada, absolutamente nada, para sermos salvos, a não ser crer em Jesus Cristo, crer em Deus e em Jesus Cristo, seu Filho. E era exatamente o que o moço não sabia, que Jesus era Deus, que Jesus era o Salvador, e achava que ele podia fazer ainda algo de bom. E naquele contexto, Jesus disse para ele: cumpra a Escritura, cumpra os mandamentos, porque naquele instante, naquele momento, naquele exato momento, a pessoa, ao voltar-se para o Senhor Jesus, achando que poderia realmente algo de bom fazer, ele não estava entendendo ainda todas essas coisas. E naquele instante histórico, o que prevalecia, a salvação viria pela lei. Não é isso? Não é o que nós sabemos? Quem cumprisse a lei seria abençoado, quem descumprisse a lei seria amaldiçoado, quem cumprisse a lei seria salvo. Mas nós sabemos, irmãos, que a lei não, ou pela lei, ninguém foi salvo. Mesmo nós sabemos que aquele rapaz não cumpria todas as coisas, porque um mandamento, o grande mandamento, que poderia ser aquele que diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aquele mandamento seria cumprido na medida em que ele vendesse tudo que tinha e desse aos pobres, porque isso evidenciaria que ele amava a Deus acima das suas casas, dos seus bens, e para ficar com o Senhor ele abriria a mão de tudo aquilo que ele tinha. E eu não ficando consigo aquilo que ele vendesse, dando para o seu próximo, para os pobres, ele estaria mostrando que amava o seu próximo tanto quanto a si mesmo, porque certamente ele ia guardar um pouco para si, porque não era para ele amar mais ao próximo do que a si mesmo, mas ao próximo como ele próprio. Irmãos, essa é uma situação simples. Esse moço se afastou do Senhor, aborrecido, triste e pobre. Isso é o texto que fica antes daquele que nós lemos. Mas voltando ao outro texto, a continuidade. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, talvez a maioria das vezes, o rico ama mais os bens que ele tem do que o próprio Deus. E isso é um motivo de afastamento, é um motivo às vezes até de pecado. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Irmãos, essa é a grande pergunta, que depois de presenciarmos isso tudo que aconteceu aí, essa foi a pergunta dos discípulos, essa foi a pergunta de Pedro e é a nossa pergunta. Sendo assim, quem pode ser salvo? Vamos ver a resposta, irmãos. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens. Vou parar nesse ponto do versículo. A pergunta qual foi?
Sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus: isto é impossível aos homens. Irmãos, é uma resposta pesada, dura, mas clara, que não deixou dúvida nenhuma. E é assim que nós temos que entender: ninguém pode ser salvo. Homem nenhum pode ser salvo por si mesmo. É impossível ao homem. No capítulo 15 do livro de João, do Evangelho de João, Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. E em outra passagem da Bíblia, o Senhor Jesus também afirma que se o Pai não nos levar a Ele, de maneira alguma nós poderemos ser salvos. Eu tenho dito aqui para os irmãos que a salvação é uma obra do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E nesse instante a resposta do Senhor foi essa. Certamente que eles ficaram perplexos. Eles também não tinham entendido até então o sentido e o significado da salvação e a necessidade do Salvador. Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Irmãos, o que Pedro falou é o que nós também poderíamos falar. Nós deixamos muitas coisas para seguir ao Senhor. O simples fato de nós estarmos aqui de manhã na igreja implica no fato de que nós cremos no Senhor e abrimos mão de alguma coisa. Alguém abriu mão de dormir um pouco mais tarde, alguém abriu mão de uma leitura, de um passeio, de permanecer no seio da família, de fazer, enfim, qualquer outra coisa. Por que nós abrimos mão? E à noite nós voltaremos, todos nós que pudermos. Nós procuramos estar na presença do Senhor. E nós? A pergunta de Pedro: e o que nós podemos fazer hoje também? E nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Sem preocupar com essa questão do juízo aqui contido, mas vamos observar, irmãos, que Jesus foi direto ao ponto importante, fundamental da resposta. Porque quando Pedro queria saber e fez a pergunta, talvez Pedro estivesse preocupado com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, com o seu futuro, o dia de amanhã, daí uma semana, daqui um mês, no final da sua vida, algo que muitas vezes nos preocupa. Mas a prova, irmãos, que Deus não está preocupado com coisa pequena, é que Jesus foi diretamente à afirmação seguinte: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos. Irmãos, eu creio que essa palavra aqui, nesse ponto, nesse instante, nesse momento, ela é esclarecedora para nós daquilo que o Senhor tem. Nós às vezes nos preocupamos com coisas materiais, às vezes, quem sabe, nós estamos procurando fazer algo de bom para receber de imediato algum tipo de salvação, algum tipo de solução de problema. Mas, irmãos, o que o Senhor tem para nós, que o recebemos, nós, o que estamos seguindo o Senhor, é uma visão de glória, é uma visão de vitória final, definitiva. Aqui o Senhor Jesus chama de regeneração, porque a regeneração vai significar, irmãos, o contexto em que todo o universo criado pelo Senhor vai ser regenerado, toda a natureza humana vai ser regenerada, a saber, daqueles que têm seguido o Senhor, daqueles que aceitaram realmente o Senhor.
essas poucas observações que nós fizemos aqui, irmãos, nós podemos ver que é necessário que nós conheçamos que Jesus é o Salvador. É necessário que nós entendamos que nada há de bom que nós podemos fazer para com isso ganharmos a nossa salvação. E se queremos assim, precisamos pregar o Evangelho do Senhor Jesus àqueles que ainda buscam por si próprios, fora naturalmente dos arraiais cristãos, mas que procuram ainda, através de ações, através de procedimentos, de atitudes, até de renúncias, de sacrifícios, conseguirem a salvação. A salvação é algo impossível para o homem. O homem morto em Adão não tem capacidade de escolha. Nós só podemos pensar em arbítrio a partir do momento em que nós somos reconstituídos em Cristo Jesus. Adão tinha e fez mau uso do arbítrio. O homem no pecado, descendência de Adão, não tem escolha, não sabe escolher, é morto espiritualmente. Mas a evidência de que a salvação, a vida eterna, vem pelo Senhor Jesus Cristo, é que Paulo fala lá em Efésios: Ele vos deu vida quando vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Irmãos, nós devemos procurar fazer o melhor dentro da obra do Senhor. Mas, sobretudo, irmãos, é preciso que nós tenhamos uma vida diante do Senhor de arrependimento, uma vida de busca, uma vida de oração, onde nós podemos ir recebendo do Senhor esse desenvolvimento da nossa própria salvação, que é o adestramento de como viver na presença do Senhor. Nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos adotados pelo Senhor, porque comprados por Jesus, e Jesus é o padrão, e Jesus é o modelo, Jesus é o exemplo. Há um livro famoso, irmãos, evangélico, que tem como título o seguinte: Em teus passos, o que faria Jesus? No nosso cotidiano, irmãos, tudo aquilo que nós fizermos, que Jesus não faria, todo lugar onde nós formos, todo comportamento que o Espírito Santo do Senhor dele venha a se entristecer, disso nós precisamos nos afastar. Mas sabendo, irmãos, que em Cristo Jesus, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós temos a possibilidade de entrar na presença do Senhor, porque para Ele tudo é possível. O Senhor é quem nos transforma, porque nos ama. O Senhor nos edifica e nos prepara, porque Ele quer usar da nossa vida. E a felicidade nossa, irmãos, é que, como uma irmã lembrou na sexta-feira, aqui na igreja, o fardo do Senhor é leve. E quando ela perguntou o que a gente entendia por fardo, eu acabei dizendo o seguinte, que fardo é aquele embrulho, é aquela quantidade de coisas que o Senhor tem para nós fazermos. E por mais que tenha o Senhor coisas para nós fazermos, por mais volumoso que seja o nosso fardo, ele não é pesado. Porque na verdade, irmãos, a obra de Deus é aquela que o próprio Deus faz por nosso intermédio. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós somos embaixadores de Cristo por onde nós vamos. É para isso, irmãos, que nós continuamos vivendo, para louvarmos, glorificarmos o Senhor e sermos usados por Ele, por onde formos, por onde andarmos, em todas as circunstâncias. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós nada podemos fazer, mas Deus pode e já fez em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos.